Bom dia, meu nome é Rona e o meu trabalho vai falar sobre o impacto da pandemia nos planos de saúde na disciplina de Políticas Atuariais de Seguros e Pensões, da professora Cristiane Correia, na Universidade Federal de Sergipe. Então vamos aos tópicos do meu trabalho. Os tópicos serão breve história da saúde suplementar no Brasil, situação dos planos de saúde antes da pandemia, a pandemia em si, obrigações do plano de saúde durante a pandemia, a telemedicina, situação dos planos de saúde durante a pandemia, solvência e liquidez, maior reajuste da história, metodologia de reajuste e conclusão. Então, o primeiro tópico, que é a breve história da saúde suplementar no Brasil. A saúde suplementar no Brasil é o ramo privado de assistência médica, onde age como uma espécie de ajuda ao SUS. Pois, quem tem condições de arcar com o plano de saúde, mesmo que seja com cobertura parcial, tem direito ao atendimento em hospitais e clínicas do setor privado. Sendo assim, vai sair essas pessoas da fila do SUS e vai diminuir a quantidade de usuários do setor público. Isso é uma enorme ajuda. O seu início foi em 1956, quando a Policlínica Central foi fundada em São Paulo pelo médico Julian. E essa foi a primeira empresa vendedora de plano de saúde do Brasil. Nessa época, ainda estava em vigor os Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, sendo este motivo de reclamações no seu atendimento. Dado o surgimento das indústrias automobilísticas, fruto dos planos de metas do governo JK, foi necessária a criação dos planos de saúde coletivos, pois as empresas estavam cada vez mais contratando funcionários e precisavam mantê-los saudáveis. Pois se o funcionário não estivesse saudável, ia acarretar em prejuízos financeiros e poderia até chegar à falência. A regulamentação é na Lei 9.656 de 98. Quem controla e regula a saúde suplementar é a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela está consolidada na Lei 9.961 de 2000 e é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde com principal função defender o interesse público na assistência suplementar à saúde. Então, vamos agora para o próximo tópico, que é situação do plano de saúde antes da pandemia. Os planos de saúde de 2014 tiveram uma taxa de crescimento de 2,1%. Já em 2015, eles tiveram uma queda de 2,5% na sua base de usuários, comparando com 2014. Isso se deu porque teve uma queda significativa nos planos empresariais, dado que o mundo estava passando por uma crise econômica, causando várias demissões no setor privado. Já em 2016, a situação ficou ainda pior, pois o setor privado estava novamente em crise, mas dessa vez por causa do impeachment da presidente Dilma Rousseff, acarretando em instabilidades profundas das empresas. Em 2017, começou a ter uma melhorazinha, como mostra a taxa de crescimento de menos 1,2%, que em comparação com antes, que era 3,2% negativo. Aí, em 2018, a saúde suplementou, consolidou a taxa de crescimento nula, então 0%, estabilizou. Agora o próximo tópico é a pandemia. A pandemia teve seu início definido pela OMS em 2020. E as medidas de combate iniciais é o uso de máscara, a lavagem das mãos, a distância de 1,5 m, o isolamento social, as escolas, as empresas, as faculdades estavam fechadas, pois assim evitaria o fluxo de pessoas e evitaria o contágio. Foi feito home office, que as pessoas estavam estudando em casa, inclusive a UFES ficou de home office também. E teve 2 zonas de transmissão e só foi se arrefecer com o início das vacinas, que foi podendo controlar melhor a pandemia. Agora o próximo tópico é obrigações do plano de saúde durante a pandemia. Os planos de saúde serão obrigados a oferecer teste de Covid. A carência mínima caiu para 24 horas. Os prazos máximos de atendimento foram determinados em pediatria, clínica média, etc., 7 dias úteis. Nas demais especialidades, 14 dias. Regime de day hospital, 10 dias. Atendimento de regime de internação letiva, 21 dias.
de urgência e emergência, o atendimento tem que ser imediato. Reajuste anual. Foi acordado entre as associações das classes do plano de saúde o não reajuste em 2020. Então, em 2020, por isso da pandemia, não teve reajuste nos planos de saúde. Outra obrigação foi que a ANS tentou fazer o plano de saúde atender os inadimplentes, só que não teve acordo, pois os planos de saúde recusaram assinar a medida. Então, quem estava devendo há mais de 30 dias podia ter seu atendimento negado. Aí o próximo tópico é a telemedicina. Com a pandemia em vigor, a população tinha que evitar contato físico para não se contaminar. Aí, dito isso, foi criado as consultas por computador, por celular, que você podia se tratar de qualquer lugar do mundo. Bastava você ter internet, o médico também tinha internet, ele te consultava, dava seu diagnóstico, e se fosse caso necessário, caso grave, ele te encaminharia para o atendimento presencial. Caso não precisasse, você seria tratado pela telemedicina, por videoconferência, no caso. Agora, o próximo tópico é a situação dos planos de saúde durante a pandemia. Em 2020, os planos de saúde cresceram 0,9%. E em 2021 cresceram 3%. Por que cresceram 3% em 2021? Porque foi a volta das consultas, as voltas das cirurgias, a volta dos tratamentos nos hospitais, as pessoas puderam mais sair de casa, então foram usando mais o plano. Aí a demanda reprimida foi sendo gasta. Aí aumentou muito o plano de saúde, foi 3% em 2021. O próximo tópico é a solvência e liquidez. A fim de reduzir o cenário tão estável, a ANS tentou reduzir as despesas. Então, ela tomou 5 medidas, que era qual? A antecipação do congelamento de exigências, adiamento de novas exigências de provisão de passivo, retirada de exigências de ativos garantidores da provisão, possibilidade de movimentar os ativos, redução da exigência de mais de solvência. E, por outro lado, tinha que ter a contrapartida dos planos de saúde, que eram qual? Renegociar os contratos, preservando a assistência aos beneficiários, pagar regularmente os valores devidos aos prestadores de serviços pela realização de procedimentos. Essas são as contrapartidas. Aí o próximo é o maior reajuste da história. Em 2022, a ANS estipulou o reajuste de 15,5%, sendo esse o maior reajuste da história do Brasil, os planos de saúde. Então, vamos para o próximo, que é a forma de cálculo. Ele é calculado no IVDA, que é 1 mais VDA menos FGE, sobre 1 mais VFE menos 1. E o IRPI é 80% do IVDA mais 20% de IPCA expurgado. E a conclusão: a pandemia impactou consideravelmente os planos de saúde, dado que foi obrigado a fazer frente a várias demandas que eles não tinham antes. E aqui são as referências. Muito obrigado.